Meus queridos, eu acredito que todos nós queremos ser servos, queremos servir a Deus. Eu acredito que todos queremos, mais do que ser salvos, ser servos. É por isso que a gente vem para a igreja. Porque tem muita gente que aceitou Jesus e não vem para a igreja, está salvo. A salvação é perene, aceitou a Jesus, confessou Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, se confessou, arrependido, está salvo. Não importa para onde vai mais. Mas nós somos um grupo seleto de que, além de sermos salvos, além de termos aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, queremos mais do que isso. Queremos servir, queremos apresentar de alguma forma a nossa gratidão, de forma prática, de forma efetiva em nossas vidas. E é por isso que nós buscamos uma igreja para servir a Deus. Mas o nosso serviço, a nossa condição de servo, ela sofre efeitos negativos de coisas maravilhosas. Existem coisas que Deus nos dá que são maravilhosas, maravilhosas assim, inarráveis, eu não teria como explicar, inexplicáveis, de tão grandiosas que nós recebemos. Mas essas coisas doces, maravilhosas, prejudicam o nosso conceito de servir, atrapalham o nosso proceder no momento de servir. E que coisa maravilhosa é essa? Estou falando suspense, né? Mas é porque não está no meu contexto. É justamente o amor de Deus. Deus nos ama. Nós somos servos. A palavra grega para servo é doulos, é escravo. Nós somos escravos. Fomos escravizados pelo sacrifício de Jesus. Fomos comprados. Escravo é comprado, né? Fomos comprados por Jesus. É uma palavra dura, né? Mas somos escravos. Não tem uma palavra amena para isso, não. Só que somos escravos de um homem que nos ama, de um Deus que nos trata como filhos, que Ele não vai na nossa prisão olhar se nós estamos presos, não, Ele vai ver se estamos confortáveis. A Bíblia diz que o Senhor provê o nosso sustento enquanto estamos dormindo. Olha que tipo de servos nós somos. Somos servos queridos, servos que o Senhor tem zelo. Ele se preocupa com a gente. Ele está sempre preocupado com o nosso bem-estar. Ou seja, somos servos de um jeito contrário ao que entendemos de servo na sociedade. Somos escravos felizes, escravos livres pelo amor de Jesus, libertos pela verdade que nós conhecemos. É um tipo de escravo que não entra não cabe nos nossos conceitos, que atrapalha o nosso servir. Aí a gente tem a tendência de nos acomodarmos, temos a tendência de não servirmos direito. Sabemos que o Senhor nos ama, Ele não vai cobrar. Deus não cobra, já percebeu? Deus nunca cobra. A gente falha, deixa de fazer o que devia fazer, se compromete e nega depois. A gente assume o compromisso e não cumpre, e mesmo assim Deus não cobra. Deus não vai nada. Era bom, né, que fosse, a gente levasse um beliscão, a gente sentiu aquilo que, é que eu esqueci de fazer. Mas Deus não faz isso, porque Ele nos ama. E quando o Senhor ama o seu servo, o servo tende a esquecer que é servo. Aí a gente começa, ou corre o risco, né, de negligenciar com a verdadeira ideia, com a verdadeira condição do que somos. Nós não temos direitos, somos servos. Nós não deveríamos ter vontade própria. Antes de decidir, a gente tem que dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu decida? É como deveríamos fazer. A gente conhece a passagem bíblica, né, que censura aqueles que dizem: vamos fazer isso, que projetam o seu futuro, quando deveríamos dizer: se o Senhor quiser, porque eu não tenho direito de decidir meu dia de amanhã. Eu sou um servo, Ele pagou por mim. Que direito eu tenho de escolher, de dizer não? Servo não escolhe, servo obedece em silêncio, calado. Então, o amor do Senhor, que é talvez
o bem mais precioso que o ser humano recebeu, não é isso? Sermos amados de Deus é algo que pode prejudicar nosso coração. E isso deve nos fazer prestar atenção no que somos, nos conceitos básicos de servo, para nunca falharmos diante do nosso Deus. Servo, servir, tem uma ideia, vamos tentar abstrair tudo que é conceito, tudo que é preconceito sobre a palavra servir, todas as ideias que vão sendo coladas, né, na estrutura original da palavra, na estrutura primitiva da palavra, e vamos chegar no seu cerne, no seu osso. Servir significa atender a uma necessidade. Basicamente o que significa servir. Servir não é cantar. A gente vai para a igreja, servir a Deus. Eu estava conversando com irmãos, Congregação Cristã do Brasil, lá em São Paulo. Ele dizia, não, eu vou para a igreja para servir a Deus. Aí eu quis saber, e como é que vai? É cantando, orando, ficando em pé, fazendo assim, fazendo a mão, assim. No inconsciente coletivo, servir a Deus é tomar alguma atitude, alguma coisa dentro do que se chama igreja. Servir a Deus não é isso. Servir a Deus é atender a uma necessidade de sua obra. Não importa como. Não tem o serviço maior, menor, mais importante, não. Servir a Deus é atender aquela necessidade, seja ela qual for, seja ela onde for. Então, vamos olhar aqui no ensinamento de Jesus. Jesus foi talvez, não sei, a gente tem professor aqui, né? Tem irmão Alonso que é professor, não sei quantos professores nós temos aqui, mas o nosso Senhor, Jesus, foi um professor sem igual. Ele usa aqui um método de ensino muito especial, talvez nunca visto antes, que provavelmente hoje alguns mestres tenham também a qualidade de aplicar, e é o que nós vamos olhar hoje, como vamos usar o método de Jesus de ensino para voltarmos ao legítimo conceito da palavra servir. Jesus usa uma ideia que todo mundo ali conhecia muito bem, que era dos governantes, dos senhores, que mandavam, que tinham autoridade, todo mundo reconhecia isso. Quando passavam a autoridade, as pessoas não podiam olhar para a autoridade, tinham que baixar os olhos, não podiam olhar, corria o risco de ser considerado uma afronta, o que podia levar para a cadeia, e coisas piores podiam acontecer. Então, quando ia passando lá o grandão, o governador, todo mundo baixava assim, olha. É daí que vem essa ideia de se curvar diante do rei, porque não podia olhar diretamente para a autoridade naquela época. Então aquele povo ali, oprimido por isso, sabia muito bem o que era isso. Quando Jesus falou, os governantes governam, mandam em todo mundo sabia, manda mesmo. E Jesus disse assim, e tem alguns acima deles, tem outros que mandam neles. Lá, eu fui criado na praia, né, no mar, e tem um ditado muito comum, que eu não sei se vale aqui, eu vou tentar, que diz que tem sempre um peixe maior. Não sei se os irmãos já ouviram essa expressão. É que a gente usa um peixe pequenininho para ser isca. Aí o peixe grande engole o pequenininho e fica preso no anzol. Mas vem um peixe maior, engole o nosso e leva o anzol, porque tem sempre um peixe maior. Aí é daí que vem aquela expressão de peixada. Eu consegui esse emprego porque eu tenho uma peixada boa. Peixada porque eu conheço um peixe grande. Então eu não tenho perigo de cair no anzol, porque eu tenho um peixe grande. Então, aqui Jesus estava mostrando isso, tem sempre uma autoridade maior. Então, vamos trazer, irmãos, para a nossa realidade, a ideia de autoridade. A ideia de autoridade sem considerar leis, sem considerar o que foi ensinado, mas o que nós sentimos. Vamos nos colocar no lugar do Senhor, no lugar do patrão, no lugar de quem contrata. Vamos ver aqui qual é uma necessidade comum da gente. Deixa eu imaginar aqui um quintal cheio de mato. Eu ia falar de uma pia cheia de pratos sujos, mas isso não é uma necessidade de todo mundo. Eu fico perdido, nem ia saber o que fazer. Mas um quintal cheio de mato, todo mundo já viu. A gente sabe qual é a dificuldade de limpar um quintal. Quintal, quanto maior, pior. Quanto mais demora, pior. Vai engrossando o mato. Aí a gente precisa
contratar alguém, a gente precisa de um servo. Aí a gente lança a mão de um servo, vai procurar um servo, para quê? Para atender a nossa necessidade. Servo, né? Aí a gente tem aquele medo da palavra escravo, medo da palavra servo. Aí a gente usa ajudante, secretário, capinador, mas é um servo. A gente precisa de alguém para servir, para atender a nossa necessidade. Vamos lá, arrumamos um servo. Agora, então, esse servo, para ele ser útil, ele tem que responder alguns questionamentos, né? Primeiro, ele tem que servir a quem? A mim, a você que contratou ele. Não adianta a gente trazer para o nosso serviço, você contratar um servo que, na verdade, ele vai trabalhar para aquele vizinho lá, que não vai passar o dia inteiro lá, não está contratado, mas eu não vou porque eu sirvo aquele senhor lá. Não se serve a dois senhores. Se eu contratar um servo, eu quero que ele se dedique ao meu serviço, porque eu tenho uma necessidade que precisa ser atendida. Então, primeiro, o servo, ele tem um senhor. Ele deve obediência a um senhor. Ele não pode se dividir entre dois senhores. Jesus deixou isso bem claro quando disse: não é possível servir a Deus e ao mundo. Mamon vem de moeda, que era o dinheiro, que era o poder do mundo. Não é possível, ali era uma idolatria por causa de dinheiro, onde Jesus estava, por isso ele usou essa expressão. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro, servir a dois deuses diferentes. Nenhum de nós contrataria um servo para capinar nosso quintal, comprometido com não sei o quê. Não, a gente quer um que tenha tempo para se dedicar ao serviço, para que o resultado seja satisfatório. O que mais que o servo contratado tem que atender? Ele tem que ser uma pessoa que saiba fazer aquilo, que esteja apto para o serviço. Eu não vou contratar um médico para capinar meu quintal. Primeiro, ele vai custar muito caro. E depois ele vai chegar lá com aquele estetoscópio, né? Como é que não está funcionando? Claro, a ferramenta está errada, ele não é uma pessoa adequada para o serviço. Eu vou chamar alguém em quem eu identifique aptidão para as coisas. O Senhor do serviço nunca vai chamar uma pessoa inadequada. Os servos são sempre chamados de acordo com aquilo que eles podem fazer, que eles sabem fazer. E nós também sabemos ser senhores disso. Nós não vamos chamar um servo que não tem condições de nos atender, que não tem condições de atender a nossa necessidade. Vamos escolher aqueles que estão aptos para o serviço, ou pelo menos aqueles que a gente sabe que ele pode se tornar apto, né? A gente olha, o cara lá tem uns bração, esse é bom de capinar, mas ele nunca capinou, não tem uma enxada, não tem nada. Eu dou a ele a enxada, eu vou equipar o meu servo, porque eu acredito que o trabalho dele vai ser melhor. Então o Senhor escolhe seus servos de acordo com aquilo que ele pode fazer, com as suas aptidões. E o que mais que a gente tem que perguntar ao servo para poder contratá-lo? A gente precisa acompanhar seu serviço, precisa ver o que ele está fazendo. A gente quer constatar que o servo funciona, né? E quando que ele vai fazer? A gente vai perguntar: quando você pode? Eu acho que daqui a uns 2 anos eu vou lá no seu quintal. Já não interessa mais para a gente, porque se eu tenho uma necessidade, eu quero que ela seja resolvida agora. Se eu não vou esperar 2 anos pelo servo. Se eu chamei alguém para trabalhar, é porque eu preciso do serviço dele hoje. E quem não quer vir hoje não pode me servir, não vai ser servo no meu quintal cheio de mato. Não é verdade? Eu não posso esperar, porque o serviço é urgente. Se eu procuro um servo, é porque eu tenho uma necessidade a ser atendida. Então, aqui a gente vê, no lado do Senhor, a gente sabe exigir, a gente sabe a necessidade que precisa ser atendida, a gente sabe do tipo de servo que a gente precisa, o que a gente pode fazer por ele, o que a gente tem a oferecer para tê-lo com a gente. E no fim de tudo, depois do serviço todo pronto, a gente ainda vai lá para ver se está bom, né? Se tiver aquele negócio mal feito, rapaz, se derrubou o mato, está todo aqui, é para levar o mato para o lixo. Mas o servo não fez direito, ficou lá aquele lixo.
aquele monturo, um monte de mato em pé. O que estava mais grosso ele não tirou porque a enxada não arrancou. Ou seja, foi mal feito o serviço. A gente sabe ver que foi mal feito, vai reclamar, vai pagar menos, não é verdade? Vou descontar seu dinheiro, porque você não fez o serviço que eu contratei. Eu sei que você poderia fazer melhor. A gente sabe fazer isso, não sabe? E claro, se a gente chega lá e o cara fez um serviço maravilhoso, ficou o quintal todo limpinho, ainda arrumou direitinho, ele ainda fez questão, vem cá patrão, venha ver como é que está o serviço. Eu me lembro que eu contratei há um tempo atrás, ele na foice. Quando terminou o serviço, ele foi lá e disse, não, antes de ir embora, eu queria que o senhor fosse lá comigo para ver. Ele estava tão confiante de que fez muito bem feito, que queria que eu fosse lá para conferir. Eu disse, não, Zé, eu sei que você fez. Não faço questão que o senhor vai se garantia. E eu fui lá para ver. O servo que trabalha direito quer que o Senhor vá lá olhar, faz questão de mostrar o seu serviço, faz questão de que o Senhor fique satisfeito com o seu serviço, demonstre a satisfação. E a gente, como o Senhor também, a gente vai saber olhar, vai ver, puxa, ficou muito bom, a gente vai ficar agradecido ao nosso servo. Ele não fez mais do que a obrigação dele, foi contratado para isso, mas a gente fica feliz com ele, a gente gosta dele. No próximo serviço eu vou procurar quem? Ele mesmo. Eu sei que posso contar com ele. Sabemos ser senhores, não é isso? Mas aí no versículo seguinte Jesus disse, com vós não é assim, é o contrário, nós somos os servos. Então, como a gente sabe o que é que a gente espera do servo, a gente tem que preencher plenamente as atribuições de servos diante do nosso Senhor. Já que a gente sabe que o servo só serve a um Senhor, a gente não pode se dividir com outros senhores. Aí, outros senhores é uma coisa que a gente criou um monte de defesa, assim, que a gente entende que outro Senhor é uma estátua, é outro Deus. Outro Senhor é qualquer coisa que atrapalhe o seu culto. Outro Senhor é qualquer coisa que dificulte o nosso louvor. É qualquer coisa que impeça você de estar na igreja, de estar onde devia estar. Qualquer coisa que atrapalhe o seu serviço é outro Senhor, que a gente tem que deixar de lado família, parentes, amigos, festas, empregos, dinheiro, o que quer que seja. É um Senhor só. A gente não pode ter dois senhores. E às vezes a gente maquia o outro Senhor. Não, mas todo mundo vai, não é nada demais, isso aqui é uma coisa comum, não existe Senhor comum. Senhor é quem manda na gente, e eu só posso obedecer a um Senhor. Se eu estou obedecendo a dois senhores, um vai ficar negligenciado, e normalmente é aquele que nos ama, porque ele não cobra, não briga, não castiga, ele não dá bronca, Deus não dá bronca. Aí a gente prefere negligenciar com o Senhor que pagou pela nossa vida, para não negligenciar com o Senhor que dá bronca, de onde a gente reconhece prejuízos. Então, queridos, sermos servos, a gente tem que olhar ao lado do Senhor para ver que a gente tem que servir a um Senhor só, que a gente tem que estar apto para o serviço. Se o Senhor me chamou, é porque Ele me conhece, Ele sabe o que é que eu posso fazer. Se o Senhor fez um convite para você, Ele sabe do que você é capaz. Ah, mas eu não tenho a enxada nem a foice. Ele dá. O Senhor equipa os seus servos, Ele treina, Ele diz assim, com todos os detalhes, não precisa ter medo, porque se o Senhor chamou, é porque Ele sabe que podemos ser bons servos, bons escravos, bons úteis na mão dEle. E é claro, bom servo atende ao Senhor quando? Já, imediatamente. Não fique esperando, ano que vem eu vou. Quando eu resolver isso aqui, eu vou. Tem um pastor lá no interior de São Paulo, o pastor Jackson. Hoje ele está na cidade de Salto de Pirapora. O nome Salto de Pirapora é um nome bonito. Salto é uma cachoeira, Pirapora é uma ave. Então Salto de Pirapora é um nome bonito, né? Soa mal, mas é um nome lindo. E o pastor Jackson é pastor daquela igreja lá. E ele teve uma experiência assim. Não, Senhor, ele sentiu o chamado, mas ele não queria ir para o pastorado. Ele queria seguir o exemplo do pai, na empresa, não tinha lá o motivo dele. E
tentou a vida inteira, até que um dia desistiu, viu que não adianta nada mesmo, e abandonou as coisas, os seus projetos pessoais, abandonou as suas coisas para servir o Senhor. E eu conversando com ele, ele disse: quando o Senhor chama, é para agora, não adianta deixar para depois, não adianta protelar, porque se o Senhor chamou, é porque Ele tem uma necessidade hoje, urgente, imediata, é uma primeira necessidade. E é por isso que o Senhor nos escolheu, porque sabe que nós podemos estar diante dEle já. E quando nós negligenciamos, quando deixamos para mais tarde, falhamos com o Senhor que nos ama. E é claro, irmãos, por fim de tudo, quando nós atendemos ao Senhor e que nós, como servos, fazemos aquilo que o Senhor espera que façamos, a saber, fazer o que o Senhor espera que façamos é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é fazer aquilo que Ele espera que nós cumpramos. Então, quando nós conseguimos fazer, nós queremos o quê? Que o Senhor veja, que o Senhor aprove. É claro que se a gente faz tudo errado, a gente vai tentar, assim como aqueles servos do quintal, a gente vai tentar maquiar, a gente vai tentar varrer para debaixo do tapete, disfarçar nossos erros. Mas o Senhor nos conhece a obra, conhece o serviço que nós deveríamos ter feito. Ele sabe da qualidade do serviço que nós podemos prestar como servos. E é claro, quando a gente consegue fazer, a gente quer mais é que o Senhor veja. A gente procura o Senhor: Senhor, olha aqui, veja o que eu fiz, me corrija para que eu faça melhor. Por quê? Porque nós sabemos que quando o Senhor fica satisfeito com o nosso serviço, Ele fica feliz, alegre. Talvez aqui nós tenhamos chegado no grande objetivo de vida do servo: alegrar ao seu Senhor. Sair da igreja sabendo: o Senhor está satisfeito comigo, com o meu cultuar. O Senhor está satisfeito com o meu dia de ontem, quando pude testemunhar e não perdi a oportunidade de testemunhar. O Senhor está feliz comigo por causa daquilo que eu disse, daquilo, contabilizar o nosso serviço ao Senhor, porque o Senhor se agrada do nosso prazer, da nossa satisfação em servi-lo. E é claro, irmãos, quando nós servimos ao Senhor tal como Ele espera, o Senhor se alegra conosco, se alegra com você, se alegra com a igreja. E nós sabemos, por Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, para medirmos a alegria do Senhor sobre nossas vidas, é somente olhar como está a nossa força, como está a nossa fé, como está o nosso empenho em servir, a nossa disposição na igreja. Ela aumenta ou diminui de acordo com a alegria do Senhor. Então, quanto mais nós nos dedicarmos ao nosso serviço, como escravos obedientes, como servos fiéis, mais alegre o Senhor fica conosco e mais fortes nós seremos, como crentes, como salvos e como igreja. Então, queridos, que Deus nos capacite a sermos servos cada dia melhores, cada dia mais dedicados ao nosso serviço, dedicados ao Senhor que nos comprou. O convite que o Senhor fez é por gentileza, Ele nos comprou, somos dele. Ele nos chama para o serviço porque Ele é bom, Ele é manso, Ele nos ama. Então, irmãos, vamos deixar de lado todas as nossas regalias e vamos olhar para o serviço do nosso Senhor com alegria, com satisfação, vendo o privilégio que é servir ao Filho de Deus. E certamente a alegria do Senhor vai nos transformar em servos fortes, servos capazes, servos úteis, servos mais úteis, que é o que queremos ser. Vamos então orar, agradecendo a Deus o privilégio de sermos os seus servos. Vamos ficar de